Bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O tema de hoje é a origem e o destino dos gigantes, os filhos de Deus caídos. Alguns cientistas tentaram explicar geneticamente a origem dos gigantes, mas não conseguiram, porque é algo sobrenatural. É o poder de Deus. E o poder de Deus não se explica, se contempla. Outros cientistas acreditavam na existência de gigantes, não acreditavam na existência de gigantes, mesmo estando escrito na Bíblia Sagrada. Mas quando foram descobertos cemitérios de gigantes com ossadas de 4 metros perto de Hebrom, calaram-se. Nós temos que saber que antes da fundação do mundo havia o reino celestial de Deus, onde o rei era nosso Senhor, Deus, Criador. Havia um príncipe, nosso Senhor Jesus. Havia o poder de Deus, que era o Espírito Santo. Havia uma corte com anjos, serafins e querubins. Havia um conselho formado por 24 anciãos. Havia um exército formado por legiões de milhões de anjos soldados, comandados por 3 arcanjos, que eram Miguel, Gabriel e Rafael. E havia também o povo de Deus, que éramos nós, pois não existe reino sem povo. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, a palavra de Deus fala sobre as nações dos filhos de Deus, que diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, debilitavas no sentido de cativá-las. Nações estas dos filhos de Deus. Deus também fala do seu povo no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, que diz: Quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente, e todos os filhos de Deus que éramos nós rejubilavam. Existe uma relação entre as estrelas e os anjos, que não conhecemos, e só a conheceremos depois da glória. Lúcifer tinha tanta influência no reino de Deus que ele se insurgiu contra Deus e dizia para o nosso Deus, Isaías capítulo 14, versículo 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Isaías 14, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Os anjos que apoiaram Lúcifer, um terço dos anjos, foram lançados no lago de fogo e de enxofre, que é o inferno, e foram transformados em demônios, que são chamados anjos caídos. E que alguns teólogos acham, no meu ver, erradamente, que esses anjos caídos, que são demônios, vieram ao mundo e tiveram filhos com as filhas dos homens, gerando gigantes. Os anjos caídos foram lançados no inferno, e como o mundo já é maligno, eles tentam fazer com que o homem peque e também vá para o reino da perdição eterna. Na verdade, os gigantes foram os filhos de Deus que apoiaram Lúcifer e foram lançados na terra como gigantes, com mentes animalescas e diabólicas, na forma sobre-humana de homens e de mulheres. Os gigantes gerados pelos filhos de Deus com as filhas dos homens eram diferentes dos gigantes, os filhos de Deus caídos. Eles não tinham mentes animalescas e diabólicas. Os gigantes existiram antes e depois do dilúvio. Eles são citados no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6, que diz: Havia, naqueles dias,
gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram gigantes. Por causa da natureza sobrenatural dos filhos de Deus, estes eram os valentes que haviam na antiguidade, os varões de fama. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Já depois do dilúvio, os gigantes são citados em vários versículos, como no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, que diz: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28, que diz: Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse os nossos corações, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 10, diz: Os emins dantes habitavam nela, um povo grande, numeroso, como os gigantes. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 11, diz: Também estes foram contados por gigantes, como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam emins. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 20. Também esta foi contada por terra dos gigantes, e antes nelas habitavam gigantes. Os amonitas lhes chamavam zanzumins. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 2. Um povo grande, numeroso e alto. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11. Porque só Og, rei de Bazã, que ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Ramá, filho de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, de 4 côvados a sua largura, pelo côvado do homem. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 13. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argob, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Então, meus irmãos, os gigantes existiram antes e depois do dilúvio, assim como os filhos de Deus, como está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. E viu no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Não se sabe a origem dos filisteus, mas sabe-se por fontes históricas que chegaram a Canaã pelo mar e se estabeleceram pelo litoral. É possível que as cidades de Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate tenham sido cidades dos gigantes e tomadas pelos filisteus, até porque Golias nasceu em Gate. Com o tempo, os povos gigantes foram sendo dizimados e derrotados nas batalhas, e sua população ficou reduzida a um único sobrevivente, Golias. Provavelmente, os filisteus se apoderaram de Gate e induziram Golias a lutar contra os seus inimigos, inclusive os israelitas. E assim Golias se tornou um herói e ídolo filisteu. Nas batalhas, ia na frente com uma espada de quase 2 metros, apavorando os adversários que fugiam. E os filisteus ganhavam as batalhas facilmente. O côvado era uma medida antiga de comprimento. Havia o côvado terrestre com a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio, medindo 444 milímetros e variando de acordo com cada região. E havia o côvado bíblio, que é celestial, com o qual foi medida a cidade de Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, 10 e 11. Ainda falando sobre côvado,
Apocalipse capítulo 21, versículo 17, que diz: E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é do anjo, que é o querubim. O côvado bíblico mede a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio, que é de 444 milímetros, mais a medida de um palmo, que é de 222 milímetros, dando um total de 666 milímetros, que é a medida de um querubim, que é o número das bestas que foram querubins. Golias tinha 6 côvados e um palmo. Isso quer dizer que Golias tinha 666 milímetros vezes 6, que é igual a 3.996 milímetros, mais 222 milímetros, que se refere ao palmo, que é igual a 4.218 milímetros, que é igual a 4 metros e 21 centímetros. Com Golias, os filisteus se tornaram invencíveis, até chegar o dia em que o Senhor entregou Golias a Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e o temiam grandemente. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 49. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra e com a pedra lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa. E caiu o filisteu, o seu rosto em terra. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-lhe da bainha e o matou. Ele cortou a cabeça com a espada. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e Ecrom. Até Gate e Ecrom. Resumindo, os anjos caídos foram lançados no inferno e foram transformados em demônios. E como o mundo já é maligno, como eu já falei, eles tentam perverter o homem em toda a face da terra para que também vá para o destino da morte. Já os anjos, já os gigantes, que foram os filhos de Deus que apoiaram Lúcifer, foram lançados na terra, transformando-se em gigantes, com mentes animalescas e diabólicas, e que depois foram destruídos pelos israelitas, através do poder de Deus, na batalha de Bazã, a terra dos gigantes, e que mais tarde sucumbiu o derradeiro descendente dos gigantes, chamado Golias de Gate, pelo pequeno pastor de ovelhas, Davi, também através do poder de Deus. Eu quero encerrar aqui com uma observação. Além de Adão, Eva e Caim, no início da criação, só existiam gigantes na terra. Adão só começou a gerar filhos e filhas depois que ele gerou a Sete, quando Adão tinha 130 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Tanto os gigantes, que seriam os filhos de Deus caídos, como os filhos de Deus, propriamente ditos, tinham natureza sobrenatural, pois não nasceram
da mulher. Os gigantes não poderiam ter filhos com as filhas dos homens. Eles tinham as suas mulheres. A Bíblia Sagrada identifica duas mulheres gigantes, Ada e Zilá, como mulheres de Lameque, descendente de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 19. Os filhos de Deus propriamente ditos não eram gigantes e tiveram filhos com as filhas dos homens, mas por terem natureza humana sobrenatural, geraram gigantes, que não tinham mentes animalescas nem diabólicas. Por hoje é só, irmãos. Agradeço aí a atenção. Tenham um bom dia e que Deus abençoe vocês grandemente. A paz de Deus, nosso Senhor, seja. Até a próxima.